sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Oferecimento Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, porque esse é um bate-papo, não é para ficar calado, não, esse é para falar mesmo, porque o cara que está aqui é o professor da fala. Eu sou fã incondicional desse rapaz, que é olha, meu Deus do céu, ele tem um instituto, ele forma gente, ele diz a você, para de ser inibido, ele desinibe as pessoas e faz com que as pessoas falem em público de uma maneira saudável, de uma maneira gostosa, sabe o chato, quando vai falar em público, ele acabar com o chato, ele elimina, o cara deixa de ser chato sem entender e sem sentir. Ou seja, a técnica de falar bem em público está imbuída no espírito de Carlos Conce. Que coisa boa recebê-lo, meu amigo. Muito obrigado, Geraldo. Você sempre esse multicomunicador, né? Obrigado. Agradecer a você o convite, agradecer a você, telespectador, que está nos assistindo. O prestígio da sua audiência, com certeza, é espetacular. E dizer que é assim mesmo, Geraldo. Não vai se tornar um Geraldo Câmara, né? Falar com essa energia, direto com você, com essa facilidade, mas com certeza pode melhorar e muito com os vários recursos. A vida da pessoa. Melhorar a vida. A vida da pessoa, não tenho a menor dúvida. Se você melhora a comunicação, melhora as relações interpessoais. Exatamente. Se melhora as relações, melhora a vida. Não tenho a menor dúvida. E eu vi muita gente, nesses 30 anos de atendimento, realmente melhorar a comunicação e a vida a partir daí. Ô, Conce, é até interessante a gente tocar nesse assunto, sobre esse aspecto, sobre esse prisma. Sim. Porque não quer dizer que a pessoa vai fazer um curso, por exemplo, para falar bem em público e tenha que falar em público. Não. Isso. O público pode ser apenas uma pessoa que esteja diante dela. Sim, o público-alvo é uma pessoa, pode ser? Pode ser, né? Uma pessoa. Exatamente. Mas, desde que ela consiga fazer com... Se entender, né? Realmente comunicar e atingir o objetivo. E atingir o objetivo. Inclusive, nós dizemos o seguinte hoje, Geraldo, que trabalhamos muito com a comunicação para falar bem em conversas, reuniões, negociações e apresentações em público. Então é para você que quer melhorar a sua comunicação, dominando a inibição, dominando a timidez. E a partir daí, Geraldo, nós sabemos bem, aumentando a autoconfiança. Perfeito. E você aumentando a autoconfiança, o que é que vai acontecer? Vai naturalmente se relacionar melhor. Exatamente. Vai ter uma vida melhor. Exatamente. Porque esta vida melhor depende da boa comunicação. No início era o verbo. Não tenha dúvida. E se o verbo se fez carne e habitou entre nós, imagine você a importância da palavra. É verdade. A importância de falar bem. A importância de você realmente se comunicar, atingindo o objetivo e principalmente sendo mais feliz. E vocês vejam, por exemplo, que ele, querendo sem querer ou sem querer querendo, ele já passa para vocês uma lição de comunicação. Veja com que facilidade ele conversa comigo e conversa com você. Ele conversa comigo e conversa com você. Imagine-se numa roda de 3 pessoas. Isso. Olha a inteligência da pessoa que não fica olhando para uma só e que fica falando com os outros 2. E já vai uma dica aproveitando, né? Não é? A sua dica que é o complemento. Não é? Se você, por exemplo, for conceder uma entrevista em TV, lembre-se, a entrevista em TV normalmente é você, o entrevistador e o telespectador. E o telespectador. Então lembre-se sempre disso. Faz parte disso. Tem Exato. gente que fica ali olhando, peso duro, e não é bom para você, profissional,
realmente mostrar ansiedade além da conta e não conseguir se comunicar com o telespectador. Exatamente. Essa dica é o famoso olho no olho. Exatamente. Na hora em que você olha para a câmera no momento certo, Sim. você está olhando no olho do telespectador. É uma das grandes dicas da TV, exatamente, não é? Dito por o grande global Arnaldo, acho que Arnaldo Amorim, não lembro bem. Foi 20 anos da Globo. Sim, diretor da Globo. perfeito. 20 anos da Globo. Agora Daqui a pouco a gente Você foi lembra. falar Amorim, eu me esqueci Bom, mas do o sobrenome seguinte, dele. Mas perfeito. é uma pessoa fantástica. Perfeito, mas é o seguinte, aproveitar essa deixa para dizer que essa aula de comunicação na TV, eu li aqui, viu? Eu li nesse livro maravilhoso. Me deu a honra de ter o meu Por Causa da Vida. Com certeza. E interessante que eu achei, todos eu achei interessante, mas eu quero destacar aquele trabalho que você fazia de imitação do Jânio Quadros, presidente da República da TV Rio. É verdade, né? bilhetinho. Tem o bilhetinho do Jânio Quadros. Quer dizer, olha, o cara se comunicar na TV, a ponto do presidente da República mandar um bilhetinho para ele, dizendo que ele tinha que parar com aquela imitação, porque estava incomodando. E aí eu imagino ele não só escrevendo, mas falando, você há de parar com esse tipo de imitação, porque não convém ao presidente da República. Pare, Geraldo Câmara. Não, como dizia o Jânio Quadros, assim, no que me concerne, não faça mais imitação do presidente. Porque o presidente não merece. Não merece. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Esse caso que você contou foi um sucesso, né? Foi um negócio e sim, estava estourado já o comercial com a sua atuação. É verdade. Então essa aula de comunicação aqui, que sim, o Geraldo dá e a gente acompanha, né, realmente faz parte. Se você for conceder uma entrevista para a TV, lembre-se, é uma conversa a três. Você, exatamente, o entrevistador e o telespectador. Exatamente. Só isso faz um enorme diferença. Então é aquele negócio de dizer o seguinte, se você está num grupo de amigos, e você está falando, é você que tem que dar atenção a todos. Exatamente. Mesmo que um amigo A lhe pergunte, você tem que dar atenção ao amigo B. A todos, não tenha dúvida. Exatamente. Não tenha dúvida. C e a D, se todos estiverem Muito presentes. bem. Então veja bem, eu provoquei esse assunto propositadamente para dizer o seguinte, quando você vai para um curso do Instituto Carlos Conce, de como falar bem em público, esse público pode ser um enorme público e pode ser um público restrito. Pode ser uma pessoa, pode ser a sua esposa, o seu exatamente, esposo, o seu filho, a sua filha, porque são princípios de comunicação que lhe ajudam a escolher a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Perfeito. Princípios de comunicação que lhe ajudam a trabalhar a respiração, até porque nós temos fonoaudiólogos no curso, que vão fazer que você pense melhor. Né, Geraldo? Uma boa respiração. Não tenha dúvida. Vai oxigenar o cérebro com oxigênio exatamente, vai poder fazer que as sinapses aconteçam nos neurônios e isso faz que você pense melhor em qualquer situação de tensão, seja com seu filho, com seu esposo, seja no meio social, no meio profissional, em quaisquer que sejam as situações. Então você tem toda a razão, Geraldo, quando diz que é um curso de comunicação verbal para falar bem em conversas. Em qualquer circunstância. Apresentações de público. Não é isso? Qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Então isso é de uma importância fundamental, Carlos Com Conce. certeza. Eu gostaria de hoje, nesse programa, e todas as vezes que você está comigo... Com muita honra, sempre. Desmistificar essa questão, esse tabu de que os cursos são para você fazer orações em público só. Não. É uma comunicação, inclusive uma comunicação simples, simplista, mas correta. E existe um provérbio hindu que fala o seguinte, se é simples é bom, se for simples, se não for simples não é bom, não sendo bom, com certeza não é simples. Provérbio hindu. Beleza. Essa simplicidade da comunicação. São altamente inteligentes, exatamente, né? É a simplicidade da comunicação que atinge o alvo. Exatamente. Qual é a técnica para você pensar e transmitir? Eu diria que a principal técnica que nós temos para se comunicar bem é a naturalidade. Muito bem. E por que naturalidade? Porque você tem que ser primeiro você mesmo. Claro. Agora, a partir daí, você vai pegar algumas outras técnicas que vão ajudar você, por exemplo, a olhar para a câmera e olhar para o entrevistador de forma que fique natural. Se você trabalhar a técnica da respiração, e nós temos uma fonoaudióloga que lhe ajuda a respirar muito bem, e a vocalizar melhor, você também vai fazer que a sua comunicação ela seja conforme aquilo que você quer, comunicação consciente. Por exemplo, como o Geraldo ele tem essa energia muito presente, né, e fala com bastante intensidade, uma velocidade média alta, eu estou da mesma forma também
fazendo dessa forma. Buscando a mesma velocidade, a gente entra perfeito. numa sintonia. Exatamente. E entrando nessa sintonia, você, telespectador, recebe muito melhor. Claro. Imagine, Geraldo me faz uma pergunta e se eu respondesse. Sim. Bem, Geraldo, eu gostaria que você Acabou com o meu entusiasmo. e o telespectador que está nos assistindo. Aí, meu amigo, você desligava a TV e o programa do Geraldo merece isso, que é sempre maravilhoso. Perfeito. Pela sua pessoa, Geraldo, e pelas pessoas que trazem modéstia à parte nesse momento. Mas as pessoas às vezes Não tenha pensam dúvida, nisso. não tenha dúvida. Então, como fazer rapport? Ou seja, como entrar em sintonia, numa relação harmoniosa, num aspecto da comunicação com o seu interlocutor. A gente aprende isso lá. Muito bem. Agora eu te pergunto Sim. uma coisa. Uma pergunta interessante para o telespectador. A gente sabe que uma das grandes técnicas da comunicação é o olho no olho. Perfeito. Não é verdade? A gente falou nisso aqui Sim. em relação ao público telespectador. Isso. Então, cada um em casa, ou cada dois, ou cada três, estão recebendo o nosso olho no olho. Perfeito. Bom, mas você tem um auditório com 500 pessoas. Perfeito. Como olhar no olho de todos ao mesmo tempo, que eles sintam que você está olhando no Perfeito. olho. Olho no olho. Primeira coisa a fazer, se você não tiver experiência falando em público, você olha um pouco por cima das cabeças. Perfeito. Porque as pessoas vão se sentir olhadas e a sua timidez ela será controlada por enquanto. Mas no momento seguinte, se você pudesse olhar para as pessoas à frente, depois as pessoas mais ou menos no meio do auditório, depois levanta um pouco a cabeça para as pessoas no final se sentirem olhadas. Dependendo do auditório, você pode dividir em uma parte e duas, 3 e 4. Dependendo do auditório, você pode dividir em 6 partes. De forma que no início, se tiver alguma timidez, procure olhar um pouco por cima das cabeças e depois procure, evidentemente, olhar para o próprio público. Isso com o tempo se consegue, né, Geraldo? Com certeza. Inclusive, eu queria que você falasse sobre isso aí agora. Nunca, quando você tem, por exemplo, 500 pessoas, 200 pessoas, e tem gente que tem esse vício, você foca numa determinada pessoa e fica fazendo o seu discurso para aquela pessoa. Isso é um erro. As outras pessoas vão se sentir desprestigiadas. Exatamente. É claro que você pode escolher algumas pessoas de forma que você possa focar um pouco nelas, mas observe, só por uma questão de você conseguir olhar no olho daquela, porque não consegue olhar no olho de 500. Exatamente. Mas observe, que o Geraldo lembra, Que não realmente pode é ficar fundamental. fixado. Não vai desprestigiar as outras, não pode Exatamente. fixar apenas uma pessoa. E Geraldo, você falou nisso, eu lembrei. Tem pessoas que dizem, eu já li até em livros de oratória, não muito recomendáveis, que você pode escolher um ponto e ficar olhando para aquele ponto o tempo todo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Porque vão pensar que você é um robô. É verdade, é verdade, é verdade. Tem que pensar Quer dizer, nisso. então por que o curso de oratória do Carlos Côncio tem um sucesso de quantos anos? Graças a Deus, estamos há 30 anos. 30 anos. Por quê? Porque ele é profundamente atento a essas coisas todas. E se o curso tem sempre novas pessoas, novas adesões, é porque aqueles que fizeram tiveram resultado. Perfeito. Não é verdade? Com certeza. É um resultado de 30 anos. E hoje já mandam os filhos, mandam até os netos. Exatamente. Então a gente vai vendo, vai ficando mais experiente, né, Geraldo? Exatamente. Essa é a grande Deixa realidade. eu pedir licença a Pois você não, Geraldo? para ir até os nossos comerciais, olhando o olho no olho. Hã? Uninasal, olha só, formando vencedores. Essa Uninasal que é espetacular em todo o Brasil e que aqui em Alagoas tem 2 sedes fantásticas. Uma na Ponta Verde e outra no Farol. Está com todos os vestibulares abertos para inscrição e você pode fazer através para escolher, inclusive o curso que você quer, que tem vários cursos novos, inclusive, você pode fazer através da uninasal.edu.br. Ok? E eu acho que vale a pena, porque a Uninasal se aliou ao Tite. Nós vamos ganhar essa Copa do Mundo também, viu? Uninasal e Tite formando vencedores, o que é fantástico, não é? A Uninasal é espetacular. É Eu conheci o espetacular. Janguier, que foi meu aluno, que é o diretor, o presidente da Uninasal, um cara inteligentíssimo. Ele era procurador do trabalho lá no Recife. Perfeito. E fez um curso conosco, a gente ministrou lá no Ministério Público do Trabalho. Exatamente. Janguier é fantástico. É fantástico. E a Uninasal só pode eu volto ser e meia realmente publico um artigo dele no meu blog, Perfeito. que vale a pena. O Sebrae Alagoas, expert em pequenos negócios, fazendo do pequeno negócio um médio negócio, um grande negócio, desde que você ouça o Sebrae desde o princípio. Porque com a orientação você vai longe. E é isso que vale, ok? Não vou falar de mais nada agora. Voltamos já.
Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Muito bem, gente, voltamos conversando com esse Papa da Oratória em Alagoas, que é o meu querido amigo Carlos Conce. Instituto Carlos Conce, olha, eu acho tão interessante a arquitetura que ele deu ao Instituto Carlos Conce do lado de fora. Neoclássica. Uma arquitetura neoclássica, exatamente. Qual é o nome daquela rua? Eu nunca sei o nome da rua. Rua João Gualberto Pereira do Carmo. Que é o princípio da Pajuçara. Princípio da Pajuçara, Praça Lions. Exatamente. E vai até ali o Coque. Exatamente, né? exatamente. Sensacional ali. Eu acho aquilo ali lindíssimo. Perfeito. Lindíssimo. E lá dentro aquele calor humano gostoso de quem quer transmitir. E quando você vai, é aí que fica mesmo. Eu aproveito para dizer ao meu telespectador que dia 27 de março ele forma mais uma turma, não é? E vou ter a honra de tê-lo lá como nosso paraninfo. Pois é, essa honra é minha. A honra é minha, muito grande. Eu me lembro que eu fui paraninfo de uma turma lá e foi sensacional. As pessoas amei, aplaudiram de pé, né, rapaz? Também gostaram. Eu amei o pessoal lá e a turma toda. E a turma sai com vontade disso. Sai. É uma missão, né, Geraldo? Eu digo sempre que é uma missão. Me conta uma coisa, nesses 30 anos, como é que você tem recebido o recall dos seus alunos? Normalmente a gente vê que eles ou vêm de novo, ou mandam os filhos, ou mandam até os netos já. E quando vêm de novo, eles vêm interessados em novas técnicas. E sim, tem novas técnicas, porque você tem novas tecnologias. Então você tem hoje comunicação nas mídias sociais. Que no início não tinha essa questão. Muda tudo, né? E hoje você traz. Então, porque o Instagram você tem que se comunicar em 1 minuto? Porque o mundo está mais veloz. Claro. Então a comunicação tem que ser mais breve. Claro. Além de ter uma máxima na oratória que é sede breve e agradarás. Então se o Rotary, o Lions, lhe der 20 minutos, fale 18, não fale 22. Perfeito. Né? Ou fale os próprios 20 minutos. Então, se você tiver 1 hora para a palestra, fale 55 minutos. Não fale 1h20, que as pessoas vão ficar chateadas com o melhor que você fala. Sempre fui a favor disso. Sempre fui. Verdade. Você sabe um negócio que eu não gosto? Eu queria até lhe perguntar isso, me deu a ideia. Eu pergunto mesmo, você sabe que eu sou. Sim. Eu não gosto, você sabe que eu volto e meia sou convidado para fazer uma palestra. Sim. Eu não faço palestra com audiovisual. Eu não faço. É uma opção sua, não é? Até porque você tem o que contar. Você tem o que dizer. Até porque... Não é? Fica você falando, as pessoas olhando no audiovisual, você no escuro, ninguém presta atenção a você. Eu não gosto disso. Vou aproveitar para dizer que você tem razão e para dizer que se você tiver que usar audiovisuais, alguns detalhes são importantes. Primeiro, você não pode ficar no escuro. Claro. Porque tem pessoas que colocam você no escuro. Claro. Não é? Segundo, você tem que usar poucas telas para servir de referência. Só de referência, não, porque mas estão servindo... o orador é o principal. Não, mas essas telas, na maioria dos palestrantes, está servindo para ele pegar, ler o que está lá. Exato. Que é isso, pô? Aí não é palestra, é apresentação de audiovisual em público. Palestra tem que ter performance, concorda? Performance tem que ter. E você não... E das empresas, Geraldo, que estão nessa linha aí fazendo apresentação lida em voz alta de relatório. Piorou. Dia desse eu fui, eu ia atender o grupo de gestores. Aí, professor, antes do senhor falar, nós temos aqui uma palestra do nosso diretor, e o diretor ele fez uma leitura em público do resultado administrativo e financeiro do mês daquela empresa. Tenha paciência. Tenha paciência, né? Agora me diga uma coisa, Conce. Não está na hora de você escrever uma espécie de cartilha da oratória? Pois é, nós terminamos o mestrado, como você sabe, não é? E eu estou devendo isso ao mercado. Está devendo. Ok?
Leve isso ao mercado. E eu vou ser o maior cobrador disso, viu? Para que no próximo programa que eu vier, de repente já esteja pelo menos com cartilha. Olha aí. Olha aí. Não é? Então eu adivinhei. E depois o livro. Adivinhei. Com certeza. Porque não pode, você não pode deixar de passar. E tem que ser aquela cartilha que não mostra o pulo do gato. Não, dá só o gostinho, não é? Ela mostra o gato. Agora o pulo vai lá pro Chico Carlos. Tem que Vivendo ser e aprendendo. Hein? Mas não é? Mas tem que ser assim. Verdade, Geraldo. O pulo do gato, É verdade. meu amigo, você não dá nunca. Tem que seguir lá, não é? Não é? E esse pulo do gato é o que, por exemplo, agora nós vamos entrar numa fase interessantíssima, que é a fase eleitoral. Sim, sim. Muito bem. Qual é a técnica a ser empregada para quem vai ser candidato hoje? Mudou o Brasil, nós vivemos uma outra época, mudou a fala, mudou Perfeito. a proposta, mudou tudo. Como é que vai ser isso? Concordo plenamente. Eu reforço e retomo a questão da naturalidade. Eu retomo uma questão muito séria, que é da verdade. Os eleitores estão cada vez mais informados. Então, com certeza, cada vez mais espaço do mercado político e eleitoral. Vai Exatamente. ganhar quem entra com a verdade, porque a verdade deve ser o princípio realmente. Fala com naturalidade. Passou, né, Geraldo, aquele tempo que o cara fazia assim, ó. Meu nome é Carlos Conce, eu sou candidato ao Senado, vote número tal. Eu conto Acabou. com o seu voto. Hoje é assim, ó. É melhor não ir. Hoje é assim, olá, tudo bem? Eu sei que o Brasil está mudando, é um novo momento, e eu estou aqui me propondo a ter o seu voto de confiança no Senado Federal. Tenho certeza que a minha história fala por mim e tenho certeza que vou representá-lo e representar o Estado brasileiro no Congresso Nacional. Sabe quantos votos você acabou de ganhar? diferente. Sabe quantos votos você acabou de ganhar? Quanto? Sei lá, mas foram Mas muitos. o senador tem muito, eu prefiro aula de oratória. Não, mas veja, esse assunto é um assunto, inclusive, de momento, verdade, um assunto completamente diferenciado. Com certeza. Onde, por exemplo, ninguém aguenta mais chegar um candidato e dizer assim, a minha meta é educação, saúde e segurança. Vou resolver os problemas todos. Pronto. Ninguém resolve nada. É ele e o resto do mundo falando a Ele e mesma o coisa. resto do mundo falando a mesma Aí coisa. fica difícil, né, Geraldo? Então, também não é só a técnica da oratória aí, A mas naturalidade, né? Junto é o com a marketing, técnica, aí entra o marketing pessoal, o verdadeiro marketing O pessoal, verdadeiro marketing né? Que se pessoal. baseia no que realmente o candidato tem de positivo. Exatamente. E além disso, Geraldo, é importante você ouvir bons oradores. Com então, certeza. se você bota um vídeo do Barack Obama... Que estão acabando. Né? Exatamente. Então, com certeza, o falar bem, ele continua sendo um diferencial para quem quer liderar. Você não viu nenhum governador mudo, né? Você não viu nenhum governador gago, você não viu nenhum presidente gago, você vê normalmente pessoas que são bem articuladas. Perfeito. Então, vai na internet, coloca lá um vídeo do Barack Obama falando, do ex-presidente Fernando Collor falando, coloca o vídeo de pessoas que aliás, falam, vai ser conquistaram candidato a bem. presidente. Aliás, candidato a presidente, É. né? E ninguém tem dúvida que é um dos grandes comunicadores do tenha Brasil dúvida, hoje, né? não tenha Quer dizer, dúvida. pode-se ser contra ou a favor, porque qualquer grande líder tem situação e tem oposição, tem aqueles contra e aqueles a favor. Mas ninguém há de negar E que o também Fernando não há de Collor se de negar Mello é um que dos tem maiores discurso, oradores do hein? Brasil Tem contemporâneo. discurso, hein? E tem discurso, Tem discurso e conteúdo tem e tem conteúdo. competência. Exatamente. Não é? Exatamente. Essa é a grande realidade. Exatamente. Eu estive com o Ciro Gomes umas 10 ou 12 vezes, acho que umas 10 vezes, durante o ano passado. Ele normalmente ministrava a primeira palestra e eu ministrava a segunda. Então, o que foi que eu vi no Ciro Gomes, por exemplo? O Ciro Gomes mais cuidadoso no falar. Porque conteúdo ele sempre Ele teve. deixou o arroubo Mas de antes lado. exatamente, o pavio era muito curto. Hoje ainda está um pouco curto, ainda mas, tem, mas melhorou bastante. Né? Então, assim, veja os grandes comunicadores falando. Vá na internet, né? Assista o programa de Geraldo Câmara e veja como é que ele se comunica com o telespectador. Né? Isso tudo, Geraldo, faz parte da aprendizagem. É verdade. Observação empírica. Agora você vive este momento que você vive, é um momento muito importante na história do Brasil E muito. sobretudo na história de Alagoas. Eu não sei porquê, mas me parece que na hora em que você pega um candidato, por exemplo, uma marca registrada CC Carlos Conce, fica lá. Fica lá. Interessante que eu tenho visto muito isso, né? Não Algumas é? pessoas dizendo até... Estava vendo um evento no TRE e aí estavam vários alunos, grandes desembargadores, como Fernando Torinho, Geraldo Tenório, enfim, a maioria dos desembargadores tinham passado por nós, lá no TRE. E aí, quando
se postou no tribunal advogado, aí eu acho que foi, não sei se foi o Fernando, foi o Geraldo, doutor Fernando, doutor Geraldo, né? Estamos em público. Aí disse, você fez o curso do Carlos Conce, e quebrou naquele momento, Quantas né? pessoas já passaram por você? Quantos alagoanos já passaram por você? Nós tivemos, eu creio que cerca de 10 mil alagoanos, pelo menos, em cursos. Que beleza. Pelo Em menos, cursos. pelo Em menos, cursos. em cursos. E grandes líderes, como o doutor Fernando Torino, o doutor Geraldo Tenório, para não sei... Agora, se eu vou o interessante é o voltar seguinte. a citar. Pois é, isso que eu ia dizer. Agora, É. você não pode citar muito. Porque são grandes líderes. Max Porque Beltrão... mexe no ego né? de cada um também, né? Exatamente. Aquela de dizer, não, eu sou um orador nato. Não, mas esses líderes que eu citei, eles Esses, são líderes eles que aceitam. até divulgam, É. né? Assim, que me dão a honra de divulgar, exatamente. que se tornaram amigos, né? Que aí tem realmente a gente pode, porque são autorizados, né? Somos autorizados por eles. É verdade. Né? É A verdade. gente vai sempre com esse cuidado, realmente. Mas o cuidado que nós temos que ter é assim: se eu citar 10 aqui, a gente vai ter mais 10 ou 20 que vão, de repente, ficar chateados comigo. Então, assim, Não, não tenha dúvida, grandes exatamente. líderes fizeram os nossos cursos Não, até e muito me honra isso. Não, Né? é a tal história. Nós não estamos falando de líderes políticos, nós estamos falando de líderes Que falam formados bem. pelo Carlos Conce, que o foram e o são hoje em todas as categorias, Perfeito. no seu próprio trabalho, dentro da sua repartição, sem falar em público, aquilo que a gente comentava no princípio, mas só se comunicando Sim. dentro, não é verdade? Perfeito. Você não precisa obrigatoriamente estar falando, mas se precisar, está pronto. Exatamente. Esse é que é o exatamente. Para uma reunião, numa ocasião de negociação, né, numa ocasião mesmo de público, como nós falamos, porque se você tem a técnica e age com naturalidade, vai desenvolvendo essa performance que você muito bem trabalhou, Exatamente. aí com certeza você tem condições de se comunicar melhor, de se relacionar melhor e de viver melhor, voltando àquela questão inicial. A fala das mãos, meu querido. Como é importante, né? As mãos falam, o corpo fala. Agora mesmo estão me falando que nós temos 2 minutos com as mãos, não é? Exatamente. Exatamente. Então é fundamental, sim, que a gente leve isso em consideração. O que não se pode é exagerar, né, Geraldo? Claro. Mas aí o exagero... Claro, claro. Então, O nosso corpo presidente, fala. por exemplo, fala muito com os dedos, né? Exatamente, Ele tem um movimento de mãos que eu não sei se... Eu não sei. O que você acha? Apesar do Michel Temer ser um grande orador, não é? Isso aí ficou um pouco além da conta, tanto é que é usado pelos humoristas. Caricato. Fica Ficou caricato. Não é? Exatamente. Até porque ninguém é perfeito. Não, claro que É um não. grande orador, um grande jurista, Claro, todo mundo claro, sabe, claro. né? Independente Claro. das questões ideológicas, eu estou analisando Claro. o orador Michel Temer. Todo mundo sabe que é um grande Para orador. você, nos tempos modernos, Sim. quem foi ou quem é o maior orador do Brasil? Eu diria que, dentre os grandes oradores, estão alguns que nós citamos. Né? O próprio Fernando Collor de Mello, o próprio Ciro Gomes, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que não estou trazendo aqui questão diversa, não cabe aqui uma discussão. Claro, não. Mas se não fosse assim, o Lula não teria sido presidente Não, não duas tenha vezes dúvida, e é. levado a Dilma à presidência. é verdade. Então, outro grande orador. E assim, nós temos, eu falo da área política, porque a área política é a Não, mais claro. conhecida, Para mim, por sem exemplo, o dúvida nenhuma. primeiro grande orador que eu conheci foi Getúlio Vargas. O grande que era Getúlio, fantástico. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Né? Quem vê vídeo Eu do era Carlos Lacerda. absolutamente contra ele. Mas você conhecia. Mas é um senhor orador. Ronaldo Cunha Lima na Paraíba. Ronaldo Cunha Lima era o poeta, e orador. Quando se juntava Ronaldo Cunha Lima e Geraldo Câmara para fazer poesia e fazer televisão. Maravilhoso, lá em João maravilhoso. Pessoa, aí realmente não tinha para ninguém. Porque eu verdade. fui testemunha, que eu morei em Campina Grande, morei na Paraíba durante algum tempo. Então acompanhei o Geraldo desde lá, por isso eu falo de cátedra. Vocês dois conversando na televisão ou no rádio, era espetacular. Meu querido né? amigo, eu quero dizer nesse final de programa que foi uma honra muito grande Um reminho, Geraldo. saber que você é meu leitor. Mas com muita honra. Né? Por Até porque causa um livro da desse vida. ninguém pode deixar de ler, não. Eu espero. Olha, é interessante. Nós tivemos uma noite de autógrafos maravilhosa aqui na Bodega do Perfeito, Sertão. eu sei disso. E a gente tem recebido tantos pedidos de pessoas que não puderam estar aqui, Aham. e foi muita gente aqui, Perfeito. as pessoas que não puderam estar aqui presentes, onde como não é, que amigos meus estão querendo que a gente faça Perfeito. um revival Olha, literário, legal. ou seja, um novo lançamento. Perfeito, E eu acho que a perfeito. gente vai fazer. Com fé em Deus. Eu Muito estarei lá. obrigado, com meu certeza. querido, por ter vindo. Eu que agradeço, Geraldo, mais uma vez. Obrigado a você, muito mesmo, obrigado. viu? Ao telespectador, E muito sucesso para obrigado. você sempre. Obrigado, irmão. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara.
Ele mandou dizer que quer, viu, Carlos Contes? Então, encontro marcado, não é? Encontro marcado. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.